Então, beleza. Quando quiser começar, Eu vou começar aqui, vou começar a gravar aqui, então. Eu vou dar um, dois, três, a gente bate palma. Já tá gravando aí, tu disse, né? você tá gravando já. Eu vou dizer um, dois, três, a gente bate palma só pra sincronizar os áudios. Né? Beleza. Um, dois, três. Bom, então, mais um NetStation aqui, o nosso podcast de parceria com a Comics BR. Eu sou o Gustavo, eu sou o desenhista e artista dos Tecnonautas. E comigo aqui está o Felipe. Apresenta aí, Felipe. Uma boa noite para todos. Eu sou o Felipe, sou fundador da Comics, responsável também pelo site e também quadrinista pelo site, pelas redes sociais e quadrinista também. É isso aí. Bom, como eu falei, o NerdStation então, é um podcast do portal Tecnovest em parceria criativa com o portal da Comics. Né? A gente vai. A gente hoje vai falar sobre um assunto que está bastante em voga, em especial para a gente que trabalha com arte, texto e tudo mais. É o impacto do chat GPT no nosso escopo como artistas. Né? Bom, para quem não sabe, o ChatGPT é um robô, é um bot online que gera textos a partir de algumas palavras ou ideias que tu dá para o programa. E a partir disso ele gera, então, os textos, os parágrafos, tudo. Ele vai fazendo uma associação de ideias e cria o texto. Bom, já seria uma coisa bem interessante nesse sentido. Quer dizer, o, uma máquina, um algoritmo gerando uma ideia, né? Só que aí começou a ir de encontro a uma galera porque isso afetaria então o trabalho deles. Afinal de contas, a gente está falando de um programa que teria um trabalho, abre aspas, criativo. Bastava que tu desse um empurrãozinho ali nele que ele gerava então conteúdo. E para nós que trabalhamos com quadrinhos, especialmente, mas não só isso, quem não trabalhasse com isso poderia então substituir a mão de obra paga por pelo computador, por um programa que em menos tempo e provavelmente com um valor bem menor, faria o que nós faríamos. Né? Exatamente. Tá até o pessoal tá falando muito aí de os desenhos que a inteligência artificial às vezes ela faz uns desenhos, né? Mas os desenhos eles Uhum. ficam difíceis, seja com uma falha de anatomia de 6 dedos, uma coisa estranha ali ou aqui. Mas assim, eu acho que uma hora ela vai ser evoluída para poder cobrir esses defeitos com o tempo. Até porque a tecnologia está crescendo assim, muito rápido. Uhum. O, Igual, igual, por exemplo, estava vendo, se eu pegar tipo, Matrix como referência, né? Que assim, uhum. enquanto aquele ponto, né, que a máquina não tem a parte da criatividade, então você não tem, né, um ponto que nós temos que ela não tem, seria exatamente essa questão da criatividade, né? Só que aí pegando Uhum. Matrix, dentro quando você dá, dentro do sistema de informação que eu tô cursando, aí lá tem a parte da inteligência artificial. Aí tem um tipo de inteligência artificial que chama
rede neural, que é exatamente para simular o nosso cérebro, sabe? E a, cap- Uhum. e a capacidade da máquina em fazer o negócio ir aprendendo e cobrindo aquilo que aprendeu. Então, por exemplo, como se fosse um monte de paredes. Cada parede tem um buraco no lugar. Aí ela vai tacando os negócios tudo na parede até achar o buraco. Achou o buraco, vai tudo pro buraco, vai bater na outra parede até achar o buraco da outra parede. Por aí vai. Digamos que seria isso. Uhum. Então, essa capacidade de aprendizado da máquina é que vai criando a capacidade do desenvolvimento assim, da inteligência artificial. Aí você pega a Matrix, as máquinas elas foram substituindo os humanos em muita coisa. Eu acho que não vai. Pode ser que substitua, mas isso vai dar um problema assim, cabuloso, né? Porque precisa de ter gente com poder de compra. Se tem essas máquinas que fazem o que os homens fazem, melhor que o homem, e deixa a gente obsoleto, quem é que vai comprar? Porque máquina não precisa ficar comprando, né? Uhum. Aí, Exatamente. E também não precisa pagar ver um monte de outros empecilhos de é, serviço, né? pois é. Aí, só que assim, no filme, no Matrix, né, no caso do Animatrix, teve um momento que uma das máquinas conseguiu criar consciência de que ela tá viva, ela não queria morrer. Isso aí começou toda a revolta das máquinas e tudo mais, gerou aquele negócio do filme e tal. Então, e com o tempo, de início, ela assimilava muito as outras máquinas com base no ser humano, que criou ela. Mas depois de Uhum. um tempo, ela passa a não querer mais ser vista que nem o seu criador. Então, ela quer ter uma forma totalmente à parte do criador. E aí que ela começa a criar aquela versão que nós vemos no filme Matrix, que é tipo um povo que fica voando. Então, assim, ali já dá para ver que tem um certo desenvolvimento de criatividade. Embora, assim, o arquiteto não consegue pegar essa questão, mas acho que o oráculo já pega. E o cara Uhum. que substituiu o arquiteto também acho que pega. Uhum. Sim. É importante a gente deixar claro uma coisa também para a galera que já começa a pensar que é o fim do mundo. Uhum. A gente tem que entender que, por enquanto, a inteligência artificial com a qual a gente está lidando, ela é pré, como assim? Ela não gera um pensamento original. Ela pensa a partir do que a gente fornece para ela pensar. Eu falei no início da nossa conversa aqui, né? Aham. O chat, ele gera textos a partir dos temas que tu dá para ele ali. E daí ele vai fazer uma série de associações, inclusive com materiais que ele encontrar disponível na internet, vai juntar aquilo e vai gerar um texto. Né? A gente não está lidando Uhum. ainda com um, com um programa que vai ele mesmo elaborar um pensamento. Ele não vai desenvolver um pensamento criativo tal e qual a gente está acostumado, pelo menos que a gente entende como criatividade humana, né? Sim. Mas Exatamente. o caminho é esse mesmo, entendeu? Não sei daqui a alguns anos como é que vai ser. Por enquanto é assim. De todo modo, o que fica para a gente é o seguinte: nós nós somos afetados de que forma com esse tipo de tecnologia? Bom, eu acredito que é, a galera, especialmente para economizar grana, vai recorrer a estes recursos. Qual é a diferença? Qual é o problema, eu acho, que isso pode acarretar no uso desses aparelhos? Vai chegar um ponto em que a informação que a máquina vai ter de acesso vai começar a se repetir, entende? E aí a gente vai Uhum. começar a ver e compreender o limite das coisas. Lembra que eu falei que a máquina ela simula a criatividade, mas não é de fato um pensamento criativo tal e qual a gente elabora com
intelecto humano, pois é, exatamente isso. Mas sim, por enquanto a gente está num embate ali entre vai impactar os serviços. Nós já vimos isso e vamos continuar vendo. A mesma coisa aconteceu com os desenhos por inteligência artificial. Eu não sei quanto ao Felipe, mas eu trabalhei em agência. Uhum. Quem trabalha em agência geralmente trabalha com volta e meia um banco de imagens. O banco de imagens nada mais é do que um site que tem dentro ali uma série de fotos feitas por fotógrafos profissionais, artistas, assim por diante. Fotos seguindo temas específicos. Eu quero uma foto de um casal, eu quero foto de uma família feliz, eu quero foto de um carro. Aí tu põe o modelo de carro e usa. Esse tipo de material é muito usado quando a gente vai fazer material para empresas, que tem o, a campanha pede, enfim. E aí está disponível ali para gente. O Uhum. que a galera não sabe é que quando tu compra isso, tem modalidades de tipos de compra. Quer dizer, eu posso comprar e é sempre por um tempo, né? Eu posso comprar uma foto e ela ser, entre parênteses, minha para uma campanha. Isso não significa que outra pessoa não possa encontrar a mesma imagem e utilizá-la, sabe? Então não Sim. existe um, uma possibilidade da imagem que eu use para a minha campanha não ser exclusiva. Bom, e não tem nada de errado com isso, quer dizer, são normas do cara que desenvolveu a fotografia, do próprio site, enfim, mas de qualquer modo assim como ilustrações e desenhos. Tem sites que disponibilizam isso para a galera fazer. O que a gente está lidando aqui agora com a inteligência artificial é que ela mesma está gerando, não é um site só que já tem as imagens de outras pessoas. E aí eu vou lá e Uhum. compro. Não. O próprio site gera suas próprias imagens a partir do que tu estabelece, ou entre parênteses, tu programa ela para fazer. Então, eu quero um desenho de um carro, sei lá, uma picape lá, vermelha, no meio do lamaçal, assim, e aí vai a inteligência artificial e vai fazer o desenho. Isso tem reclamado, a galera que trabalha com ilustração, que eu me incluo, tem reclamado bastante com razão. Quer dizer, Sim. é pão da a galera não está gostando. Inclusive, nos eventos, tipo Comic Con da vida, em que se tem a modalidade do beco dos artistas, né? Até o pessoal vinha lá com artes feitas por inteligência artificial, saca? Uhum. Porque se for olhar a máquina substituir aquele trabalho braçal de fábrica, essa aí pode ser uma boa. Mas agora, quando vai começar a substituir o trabalho envolve criatividade, tipo, desenho, ilustração, poesia, texto, roteiro, aí já começa a complicar, né? Já vi até um youtuber, ele fez um vídeo cujo roteiro, no caso, é sobre a história dos videogames. O roteiro foi todo feito com inteligência artificial. E vou te dizer que não ficou ruim o vídeo, não. Uhum. Exato. É porque assim, ó, o lance da inteligência é que ele consegue fazer muito das máquinas, né? Elas conseguem fazer muitas associações num curto espaço de tempo que a gente não conseguiria ainda. Uhum. E aí isso para hoje que a gente tá, todo mundo está ontem,
tudo mais, cara, eles vão cobrar, entendeu? E aí, pensa comigo, como é um serviço que abre parênteses, que entre aspas, é rápido, né? O material que tu precisa é produzido rapidamente. Se, se o serviço desse tipo de robô for pago, mesmo que seja pago, ele vai ser muito mais barato do que uma pessoa que leva 6, 7 horas para fazer a mesma coisa, entendeu? E daí ela vai cobrar justamente por esse tempo que ela disponibilizou para fazer o trabalho, entendeu? Aham. E aí, cara, aí é justo, né? A gente não tem como competir com esse tipo de agilidade e rapidez que a máquina oferece. É, é tipo você tentar competir a capacidade de fazer cálculo de uma pessoa com a da calculadora. Exato. E cálculo exato, quer dizer, a gente também tem que contar com Contar com o quê? Acho que a da caiu. forma correta, ela vai fazer o procedimento correto. E mesmo que haja um erro, eu posso refazer com o recurso do Ctrl Z e ela repete o procedimento da forma correta. Ou eu faço as alterações para ela fazer, entendeu? Agora eu tenho que jogar fora um desenho, um arquivo, enfim, sabe? É, um, é uma competição muito desigual. Quando eu fui pesquisar para falar deste assunto, eu acompanho alguns canais assim, de literatura e um outro sobre tecnologia não, sobre física espacial e tudo mais. O do física espacial, que é o Somos Míopes porque Somos Breves, ele estava falando, eu não lembro se foi essa semana ou semana passada. Bom, essa semana pode ser porque eu já é recém segunda, né? Mas na semana passada ou retrasada, ele falou o seguinte: a gente está se sentindo um tanto ameaçado, com razão, porque no decorrer da história da humanidade, toda inteligência que supera a sua predecessora acaba extinguindo-a. Então, assim, ó, tinham várias espécies de seres humanos, os homos, né? E aí, o Homo neanderthalis, não sei mais o que, o Homo sapiens, erectus e assim por diante. Cada um deles, no momento em que surgiu um parente próximo com uma capacidade intelectual maior, com a capacidade menor de inteligência. Isso foi sempre assim. Ou seja, o que ele até usa, a expressão, o trono da inteligência. Enquanto o trono da inteligência for ocupado por nós, é uma coisa. Mas a partir do momento que perdermos esse assento, o que será de nós? A É, história mostra que a inteligência superada ela é extinta. Então, se a gente considerar que isso pode acontecer conosco, existe então uma ameaça real. e os Agora, filmes até eles brincam com essa ideia também, né? Se for pegar o próprio Matrix, o Exterminador do Futuro, inteligência artificial, outros, entre outros aí, até mesmo quando for alienígena, né? Se uma raça, assim, se uma raça alienígena superior à nossa, ela tende a tentar nos governar e tudo mais. Exatamente isso tem, aí. No caso das máquinas, eles geralmente chegam à conclusão que nós somos ameaça para o mundo. O que, convenhamos, não está muito errado, né? Aí é tenta nos destruir. Ou nos exato, e daí se a controlar, né? gente Esse considerar, negócio, nós somos, se a eles gente são tão considerar, perigosos, é, são tão se a perigosos gente que nós vamos considerar a controlar inteligência eles. artificial, a gente pode ser a próxima ameaça, o próximo substituído. Então, Aham. assim, nós estamos vivendo, um, não diria um momento crítico, mas um momento de reflexão nesse sentido. Quer dizer, vale a pena a gente investir nisso? Se a gente não investir, a gente vai estar
sabotando o próprio desenvolvimento da nossa espécie, se a gente desenvolver essa tecnologia, a inteligência que surgir a partir disso vai se voltar contra nós, como a cultura pop volta e meia se questiona a esse respeito, o que vai acontecer com a gente? Não tem como Uhum. saber. O que tem como saber, e a gente vê isso acontecendo hoje, é que muita gente está perdendo espaço por conta das facilidades, então, que a inteligência artificial oferece para a nossa espécie. Aham. Mas se isso vai acarretar lá na frente a extinção da nossa espécie, bom, eu não sei. Eu não sei mesmo. Eu Uma outra aposto no coisa, Deus que sim. a gente tem duas opções. Pensar positivo ou negativo. O que a gente vai pensar? O negativo. Ah, uma, Se não extinguir, vai nos escravizar, né? uma. Daí o outro canal que eu gosto bastante de assistir é o Antropofágico, que são vídeos que falam especificamente de literatura, de livros e tudo mais. E eles também falam, putz, mas quer dizer que então que o bot de textos ele vai poder escrever um romance que acaba sobrepujando então um romance escrito por uma pessoa. E ela até brinca, ó, o roteiro desse programa, metade foi feito por mim, metade foi feito pelo chat GPT. Por mais rápido e fácil que seja utilizar ele, a, a apresentadora, ela disse ali, olha, eu não gostei muito, porque ele faz algumas associações meio pobres, entende? Eu, sei lá, eu falo de eu tô com fome e ponho comida. Ele vai dizer, ah, então come comida, entendeu? Coisa simples, sabe? Não tem muita Sim. profundidade. Mas é claro que para uma pessoa desavisada ou que não entenda muito sobre o que ela está pesquisando, ou sobre o que ela quer falar, essa superficialidade vai atender às necessidades que ela precisa. Agora, se a gente for colocar uma pessoa que saiba do que está sendo dito ali, essa pessoa provavelmente vai identificar então as ideias pobres que o programa vai gerar. Em todo caso, é o que eu falei, a facilidade e a rapidez são as principais ameaças por enquanto. Sim, até tem um ponto aqui que eu tava pensando, que assim, é, se você for ver pegar o meu desenho, pega o seu e pega de uma outra pessoa, qualquer pessoa que lançar, que até mesmo artista mais famoso, tipo o Oda, o Akira, por aí vai. Você vai ver que cada um desses desenhos tem uma certa individualidade. Tem elementos que no seu traço que identifica que o traço é seu. E elementos do meu traço que identifica que o traço é meu. Ainda que eu traço alguém copie o traço do outro, isso não dá uma individualidade. Tipo, o cara que está substituindo o outro autor ele não é igual ao autor anterior, né? Uhum, Como no caso próprio do Dragon Ball, Naruto, Boruto, né? Ou Berserk. uhum, E mesmo se você for ver os vários comics, cada traço tem suas individualidades, roteiro também tem suas individualidades e tudo mais. Só que se uhum, você for ver no trabalho de inteligência artificial, onde vai essa individualidade? Vai ser tudo igual, sabe? E assim como também, acho que já vi, tem um filme, não lembro qual que era, mas parece que o filme foi totalmente feito com base em
em estatística de o que, que o público quer ver. O filme não Aham. ficou legal. O filme, lembro que o Ah, pessoal eu gostou. vi isso também. Eles É, fizeram um levantamento de, ó, os seguintes temas foram bem nas bilheterias mundiais. Então, vamos fazer um filme que adote esses temas, vamos dar então para o computador pensar a respeito. Ele entregou um roteiro, segundo a pesquisa, quer dizer, então foram, eu acho que não era só os temas, era tipo tema, cadência do roteiro, o ritmo do roteiro, um monte de coisa de pequenas, de pequenos detalhes que fazem de um roteiro um roteiro. Ele fez esse levantamento e disse, ó, o roteiro bom tem isso e aquilo. Aí quando foi colocado para valer, então, o computador fez o troço, o filme não foi bom. Ele até foi menos do que um filme ruim feito por uma pessoa normal. sim, E aí a gente falou, né? Tudo bem, então, ele faz, mas existe um componente criativo. Eu diria um pouquinho mais. Existe um componente de instinto, talvez, que, como ele é muito abstrato, a máquina não consegue usar isso ao seu favor. Então, a gente ainda tem uma vantagem. O ser humano, apesar de numa possível cenário de competição, ele levar a pior em muitos sentidos, ele ainda tem uma vantagem que é eu continuo sendo humano. sim. E sobre esse ponto da individualidade, tem até um ponto também que é o seguinte. Se for pegar, por mais que esteja falando de perder individualidade, perder esse tipo de coisa, se for ver, os filmes blockbusters são cada vez mais sem almas. Tipo, você pega os filmes da Marvel, até agora os filmes da DC, os realmente vão pro cinema mesmo. No geral, você tem a impressão que você já viu um, viu todos. É a mesma fórmula de bolo, assim. Não muda muita coisa. É, então, por um lado, ele vai perder individualidade, por outro lado, será que essa perda de individualidade da alma faz realmente essa diferença toda? Porque não é agora que eu acho que tá começando a ter uma queda nas bilheterias e tudo mais, que o pessoal tá falando, né? E não parece que não tá aí tão pra frente assim a nova fase da Marvel. Mas convenhamos que não é de agora que essa fórmula de bolo, que os filmes são tudo iguais, é novidade, não. Porque no período que os filmes de lançou o filme, era US$ 1 bilhão, já estava desse jeito. E os Sim, filmes que arrecadaram US$ 1 bilhão são os filmes mais dentro da fórmula, assim. sim. Mas é engraçado, né? Mesmo usando a Uhum. forma, não quer dizer que seria um sucesso, né? Pois é. E pensa bem aqui, a gente tem uma, um exemplo claro disso, que é a Marvel, né? A Marvel, ela fez sucesso. Ela fez o sucesso dela com a própria fórmula e agora a gente está vendo que a fórmula cansou, né? Exatamente. E foram alertados, né? Um monte de gente aí, Coppola, falou isso aí. E o pessoal ficou tudo falando que eram velhinhos que estavam com inveja porque não estavam mais conseguindo fazer filme. Os grandalhões dizem que não é assim. Pois é. Coppola, o Scorsese, todos eles será isso aí não é cinema. Mas é bom a gente lembrar que o cinema sempre foi feito de sazonalidades, quer dizer, houve uma época que filme de bandido e mocinho no faroeste era o vogue, então todo mundo fazia. Sim. Aí musicais, aí filme de espionagem, filme de policial no ar, enfim, foi isso. Então, quer dizer, a gente sempre teve, a gente sempre teve
momentos em que o cinema se valia de formas, ou melhor dizendo, se valia de gêneros, e todo gênero, por mais que seja conhecido, tem uma série de fórmulas que aquele gênero meio que se adequa a elas. Agora, Exatamente. essa, que essa fórmula vai cansar de uma hora para outra, é óbvio que vai. Entendeu? A novidade, ela chega um momento que ela não, o novo já não segura, entendeu? Tem que ter uma substância ali, senão é a novidade pela novidade, quer dizer, a gente vai ver volta e meia de coisas novas sem nos aprofundarmos. O cinema agora, de herói, ele está sofrendo disso. A gente se acostumou com a novidade, que era um filme de herói, que ninguém acreditava que podia ser feito. Veio o, o CGI, que permitiu a gente transportar aquela fantasia para a realidade ou uma simulação de realidade, mas a novidade, se não tiver alguma substância que assegure, então ela não fica. A conexão entre os filmes também. Exato, exato. Aí vem muito, né, até onde a inteligência artificial vai conseguir ter esse aspecto da criatividade, né? Se vai ser tudo igual. Até porque, se for ver também, uma mesma pessoa dividir o material em tipos diferentes é meio complicado, né? Por, digamos assim, você consegue talvez fazer um desenho estilo caricato e um estilo mais assim, ação, digamos assim. Então vai ser. E se for ver nos filmes, ela sempre tem um ponto central. Tipo, a inteligência ela tem uma base central que é de onde vem, que todo conecta tudo. Então, todas as máquinas do Matrix ela responde a um ser superior. Então, as máquinas não pensam por si. Você tem uma única inteligência artificial que pensa. Né, Exterminador do Futuro também é assim, o Eu Robô também é assim, e por aí vai. Uhum. Basicamente isso, né? A gente vai voltar para o ponto do que a gente falou no início, quer dizer, a máquina ela pode fazer um monte de associações, e quanto mais associações ela puder fazer, mais o que ela produzir vai parecer original por conta de tudo que ela vai ter, como é que eu vou dizer, tudo que ela tiver disponível para usar como base. Só que ela nunca vai conseguir, pelo menos nunca, bom, nunca não, mas pelo menos por enquanto, ela não consegue ter o espírito criativo que permeia a humanidade. Uhum. Olhar uma coisa que não tem associação com nada e desenvolver uma coisa a partir disso. E é a nossa vantagem ainda. Como eu disse antes, a nossa vantagem sobre a máquina é que nós ainda somos seres humanos. Sim. Isso me lembrou uma história de um jogo, não a história de um jogo, um cara que começou a jogar um jogo, acho que nos anos 90. Aí o jogo acho que devia ser um desses RTS, não lembro qual que era exatamente. E ele foi desenvolvendo, começou lá a desenvolver, a jogar, depois parou e deixou o jogo lá quieto, por 10 anos, eu acho. Eu não sei se ele deixou, se o jogo rodou mesmo com o computador desligado, ou se ele trabalhava com alguma coisa relacionada a servidor, né? Daí seu computador fica ligado 24 horas. Mas 10 anos depois ele voltou. E, Uhum, e assim, o jogo avançou sozinho, criou um vilarejo que ele montou lá atrás, virou uma civilização mesmo, avançou. Foi uma coisa cabulosa, sabe? uhum, Então, aí, sim, eu acho que se a máquina vai ser capaz de cobrir esse aspecto da criatividade, eu não sei.
ela tem uma capacidade de evolução muito rápida. A nossa tecnologia está crescendo muito rápido já, né? Tipo, há 20 anos atrás, o celular era tijolo, servia para ligar mesmo, né? Uhum, Hoje, é um mini computador. uhum. Mas ela pode ser que daqui a pouco, agora não demore muito, ela consiga. Eu assisti Matrix, eu virei e falei, ó, comigo eu acho que isso não vai acontecer, mas se eu botar um filho no mundo, eles vai ver isso tudo acontecendo. Então, eu acho que não vale a pena ter filho, não. Mas, mas assim, ela pode não superar a gente em criatividade, mas destruir a gente, eu acredito que vai. O, mas é legal também a gente deixar de tocar no assunto que mais que os computadores tenham superado a gente, eles ainda têm um pensamento binário. Sim. Foi só com o programa com o Oráculo que teve um certo aspecto de intuição ali que deu a vitória para eles da guerra entre os humanos e as máquinas. Ou seja, se não houver criatividade, hora ou outra, a máquina vai perder porque ela não consegue transpor esse limite. Enquanto ele não transpor, o a gente ter que correr atrás do prejuízo, entendeu? Aham. Uh, deu 36 minutos, acho que dá para podemos já partir para os finalmente. Sim. Uh, como eu tinha dito, esse é o Nerd Station. Ele é um podcast então, em parceria com o site da Comics. Eu sou o Gustavo Braz, Eu o sou o autor dos Felipe. Tecnonautas, desenho quadrinhos, sou ilustrador. E a gente vai E eu sou o Felipe, responsável pelo site da Comics, também quadrinista. E estamos aí, né? Vamos avançando. O seu. Ah, Alô, alô, tá me ouvindo? Opa, desculpa, sim, eu tô ouvindo. fiquei. Eu acho que eu apertei um botão aqui que mutou meu microfone. Eu vou exportar com MP3. Eu vou. Aquele grupo que eu te passei ali Uhum, é um grupo que a gente pode pôr assim, ideias e tudo mais para todo mundo ficar a par. sim, Daí tu pode postar lá, ali as coisas e tudo mais. Tipo, falar, eu quero falar sobre esse assunto, sabe? Eu gostei desse tema, beleza. vamos falar sobre isso e aquilo. Sim, eu vou entrar Ser lá. ali no grupo. E
dá para usar ali no grupo e tal, é tranquilo. Aquela pasta que eu te botei do Drive, não sei se provavelmente tu deve ter recebido um e-mail. Tu deve ter recebido um e-mail. Aquilo ali tu põe os áudios, tá? Beleza. Aí tu põe, larga ali lá, direto, que daí o Paulo puxa. Só identifica, NerdStation, como esse é o programa 1, eu botei NerdStation 01, saca? Aí eu botei NerdStation 01 e botei o, o meu nome, saca? Que daí é o meu áudio, daí se quiser botar, renomear com o teu nome daí, a NerdStation 01 Felipe. Beleza. Daí a gente consegue se organizar assim e daí não tem problema. Deixa eu ver mais o que aqui. Cara, como a gente. O programa de hoje é só para a gente retomar o de sexta-feira, que a gente não conseguiu o som direito. Eu gostaria que a gente mantesse, então, sexta-feira o troço. Uhum. Se, se tu quiser, a gente pode gravar mais de um programa num único dia e aí ter material para, se por acaso der algum imprevisto, algum dia a gente não ter como se reunir, tem o programa já pronto. Mas isso a gente pode ver, não, isso não é um impeditivo, é só uma ideia. Sim. E, cara, é isso. Beleza. Aí já tô até planejando arrumar um outro headphone. Aí já acho que já é melhor a questão do áudio, pelo menos no meu lado, tá? Uhum. Não, tranquilo. Se tu viu que o teu áudio ali deu, já. Sim, deu. Acho que deu tranquilo, mas acho que realmente vou precisar de um headphone. O celular consegue. Às vezes, quando, por exemplo, quando eu faço o RPG, tem gente que reclama que o áudio tá baixo e tal. Dá Aham. pra me ajeitar na edição, mas se conseguir um áudio bom, se eu não preciso editar, facilita muito, né? Uhum. Tranquilo. Tranquilo. Eu também eu tenho um fone de ouvido aqui que ele é sem fio, né? Ele é Bluetooth. E aí Aham. quando ele começa a ficar sem bateria, ele dá pau e tudo mais, mas é tranquilo. Não tem problema nenhum. É. O negócio nós vamos fazendo e com o tempo nós vamos ajeitando os Sim, detalhes. sim, é isso aí. Lembra de botar daí o teu áudio naquela pasta do Drive lá, Beleza, pode deixar. tá? É isso aí. Qualquer coisa é só dar um toque. Beleza. Aí, valeu. Valeu, cara. Valeu.